Oi, gente, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que traduzir é só trocar uma palavra de uma língua para outra? Pois é. Esse livro aqui, ele vai mostrar que a coisa é bem mais complexa do que parece. Hoje eu vou te explicar os principais procedimentos técnicos da tradução da Heloísa e por que que essa obra ela é tão importante para quem estuda a tradução ou trabalha. Vamos lá. Lili, mas espera aí, esse livro ele vai falar sobre tradução para Libras? Porque se não for, eu nem vou continuar o vídeo. Não necessariamente, tá, gente? Esse livro ele não foi escrito especificadamente para a tradução em Libras, mas fique aí, não desista, porque mesmo assim ele ajuda muito a entender o processo tradutório dentro da interpretação de língua de sinais, ok? Eu vou te explicar o porquê. Os procedimentos que a autora apresenta nesse livro, eles não dependem da língua em si, mas do processo tradutório. Então, quando nós falamos sobre Libras, isso fica ainda mais evidente. Então, por exemplo, a necessidade da adaptação cultural, a reformulação de estruturas das frases, a busca por equivalência de sentido e não somente palavra, tudo isso acontece o tempo todo na interpretação entre português e Libras, entendem? Então, na prática, quem trabalha com Libras sabe que muitas vezes não dá para traduzir de forma literal, né? Acaba sendo até um pouco perigoso do que vai sair ali. Então, você precisa reorganizar as informações, ajustar as expressões e considerar o contexto visual e cultural do texto que você está traduzindo, está trabalhando. Enfim, pode ser discurso, fala, tá? E é exatamente aí que esses procedimentos técnicos, eles vão fazer toda a diferença, tá? Então, mesmo não sendo um livro específico da área da Libras, ele oferece uma base teórica muito sólida, muito boa para quem quer melhorar a sua interpretação. Então, ele vai te ajudar a entender que interpretar é bem mais do que saber sinais soltos, e também interpretar bem não é só saber as duas línguas, mas é saber tomar decisões conscientes durante todo o processo. Então, tradução é sobre tomar decisões, sabe? Então, esse livro propõe uma nova forma de você entender os chamados do procedimento técnico da tradução, ou seja, as estratégias que você, intérprete e tradutor, usa para resolver problemas durante o processo tradutório, certo? Então a autora, ela vai trazer para nós conceitos clássicos, tá? E organizar de uma forma muito sistemática e ajuda muito tanto estudantes, profissionais a entenderem melhor os termos técnicos que ela está usando no livro. Tá, ok. Mas o que são esses procedimentos técnicos? Basicamente, eles são escolhas que o tradutor faz, tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma adaptação de uma expressão cultural do texto, quando você muda a estrutura de uma frase para poder dar sentido e fazer sentido, ou até quando você precisa explicar algo que está implícito no texto. Peraí, Lili, me dê exemplos, me dê exemplos. Vamos lá. Um exemplo frequente é a adaptação de elementos culturais. Então, vamos pegar os textos bíblicos, que são textos bem complexos de traduzir. Então a Bíblia ela foi escrita em um contexto histórico diferente da nossa realidade, certo? Então lá continham costumes, objetos, profissões, práticas que podem não ser compreendidas facilmente pelo público atual, isso é fato. Ao traduzir isso para Libras, o intérprete pode recorrer a estratégias que aproximem esses elementos da experiência do surdo. Então, por exemplo, ao mencionar um pastor de ovelhas, pode ser necessário que você explique brevemente a função que ele tinha naquela época dentro da sociedade. Então, por exemplo, você pode destacar que era uma pessoa responsável por conduzir e proteger um rebanho. Dessa forma, o conceito bíblico ele vai se tornar muito mais acessível e significativo. Entendem? Um outro processo tradutório que envolve a reorganização da estrutura da mensagem é necessário, por quê? Cada língua possui a sua própria organização gramatical. Então, muitas vezes é necessário você modificar a ordem das informações
para que no final tenha clareza na interpretação e tradução, tá? E também a naturalidade da Libras sem comprometer o texto. Ah, mas aí vai virar português sinalizado. Gente, tradução literal e português sinalizado são coisas totalmente diferentes. Nós estamos falando de tradução. É muito importante saber realmente usar as terminologias e também muitas vezes quando nós vemos um trabalho de um colega, tomar muito cuidado com críticas, né, falando que é português sinalizado. Precisa ter um olhar clínico, técnico e muito respeitoso sobre o trabalho de cada um, tá bom? Então, é muito comum que o tradutor ele precise explicitar. O que é isso, Lili? É deixar mais claro algumas informações que às vezes estão escondidas no texto bíblico. Então é como se você fosse trazer à tona, sabe? Então em diversas passagens, os autores muitas vezes eles pressupõem alguns conhecimentos culturais compartilhados ali, vamos dizer, pelos seus leitores originais, que nesses casos o intérprete ele pode acrescentar algumas informações explicativas que auxiliam na construção do sentido. Ah, Lili, mas então eu vou colocar minha opinião pessoal no meio? Não, não é isso, tá? É importante destacar que explicitar informações não significa acrescentar novos significados ao texto. Guardem bem essa informação, tá? Porque assim, o objetivo é você fornecer os elementos necessários, as informações necessárias para que o público alvo ele compreenda aquilo que já está presente na mensagem original, ok? Né? E isso também você acaba evitando que tenha interpretações equivocadas ou lacunas de entendimento. Às vezes você faz a sinalização, mas o surdo vai perdendo várias informações e no quebra-cabeça final não fecha, tá bom? Então o livro mostra que traduzir envolve muitas decisões, né? Então, entre os principais procedimentos que a autora discute, eu separei alguns que eu gosto muito, que é a tradução literal, que é quando você luta para manter a estrutura original do texto, a modulação, quando você muda o ponto de vista da frase, a equivalência, quando você usa uma expressão diferente, mas com o mesmo sentido, e a adaptação, quando você ajusta o conteúdo para a realidade cultural do público, conforme eu já expliquei para vocês. O mais interessante é que o livro ele não só lista esses procedimentos, mas ele mostra como e por que você vai usar cada um. E eu particularmente amo exemplos para poder entender melhor, ainda mais quando trata-se de termos muito técnicos, muito acadêmicos, eu gosto muito quando tem exemplos. Então, o grande diferencial do livro é essa proposta, mais organizada, mais clara. Ele ajuda a entender que traduzir não é algo automático, mas é um processo cheio de escolhas conscientes. Ah, vou conseguir fazer isso sempre na hora da interpretação do meu trabalho? Às vezes não. Mas quanto mais você treinar na sua casa, antecipadamente, todos os dias, mais isso vai ficando natural quando você estiver na prática interpretando, tá bom? Isso é especialmente importante para quem está começando, né? E às vezes acredita que existe uma única tradução, ela é a única, certa e única, né? E não. Isso ajuda a abrir a mente e compreender que é muito maior do que nós imaginamos. Então, na minha opinião, é um livro muito útil, principalmente no contexto acadêmico, mas claro que é super útil na prática também, tá? Eu acho muito útil para estudantes de diversas áreas, tá? Para intérpretes, profissionais, professores. O livro ele é muito teórico? Sim, em alguns momentos, sim. Não é uma leitura muito fácil? Não. Mas eu acredito que compensa o esforço, mesmo que você tenha que ler mais de uma vez, para entender bem. Por que que compensa? Pela clareza dos conceitos. É muito legal, tá? Então, se você quer entender tradução de uma forma mais profunda, vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Eu recomendo para todo mundo, mas eu recomendo principalmente assim para quem começou a estudar Libras agora, ou é estudante de tradução, ou tem o desejo, né, de no futuro ser aluno de alguma dessas áreas, e também qualquer pessoa interessada em entender melhor como funciona o processo tradutório, principalmente nós intérpretes, né? Nós sempre precisamos buscar a consciência das escolhas que nós fazemos.
Não é apenas só sair soltando sinais soltos. Tudo tem uma base, um fundamento, um porquê nós temos gramática. Então é muito importante. Agora eu vou deixar algumas imagens do livro para vocês, né? Para que vocês conheçam melhor o material, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários, você já leu esse livro? Gostou? Tem interesse em ler? Me conta aqui o que você achou, tá? Qual que é a sua opinião? Para ver se a nossa opinião parece ou ela é diferente, não tem problema. É muito interessante a gente compartilhar, né? Tipo um clube do livro. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre linguagem, livros, tradução, né? Deixa seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, isso ajuda muito no nosso trabalho. E caso você queira esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.